Programa não recomendado para menores de 14 anos. A loucura do I/O no Amstrad CPC. A versão turbinada da linguagem do tio Virt agora é quarentona. Um computador de 1 bit em uma placa, a válvula. A história do primeiro robô criminoso. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. 9 anos exatos depois do nosso primeiro Repórter Retro, em fevereiro de 2015, chegamos ao Repórter Retro Without. Ah, meu Deus. Achei que você ia fazer piada pro canal 100. Podia ser, né? Mas fica pra outra. Bom, não podíamos comemorar uma efeméride nossa de outro jeito que não uma piada ruim, cretina e enfurecedora, né? Que estamos aí pra isso. Vemos, nós somos bons nisso. É uma das nossas especialidades. E eu, Juan Carlos Castro, não sou o único cretino que está aqui hoje, que outros cretinos estão aqui comigo. Eu, cretino Ricardo Pinheiro. E eu, cretinando aqui no canto, Giovanni Nunes. Bom, vamos começar o trabalho do nosso 10º ano de Repórter Retro, começando com as efemérides mistas de 2023 e 2024, dezembro e janeiro. Por conta disso tem um bocado, né? Não só temos um período muito ativo de final de 83 e início de 84, mas temos 2 meses de efemérides, né? Então vamos lá. Toda jornada começa com o primeiro passo e vamos falar dos 30 anos do Doom. Doom é de dezembro de 93, né? Nós tivemos um episódio que eu vou ser sincero, não lembro o número de cabeça, eu vou chutar, deve ser o 76, 77. Dossiê Doom, nós fizemos. Até para comemorar os 30 anos do Doom, a gente até divulgou, o Carmack e o Romero sentaram juntos, de uma forma hipotética, né? Já que foi numa live, para conversar sobre o Doom, sobre o jogo. E se você quiser saber mais sobre esse jogo que marcou, nós temos esse episódio que foi o nosso dossiê Doom, que agora eu vou ter que procurar o episódio. Não foi só um dossiê Doom, como foi também um outro episódio específico sobre FPS. Errei, foi 70 e poucos, não, foi o episódio 88, publicado em julho de 2018. Então você, caro ouvinte, que andou e tem curiosidade de ouvir falar sobre esse jogo que marcou a geração, marcou muita gente, fez muita gente ter que fazer upgrade no desktop para poder atirar e matar alienígenas. Demônios. Literalmente mata marcianos, né? É verdade. Mas só que esses demônios não são marcianos de verdade, são imigrantes ilegais. Eles se teleportaram da dimensão das trevas que eles moram para Phobos, né? A lua de Marte. A gente não vai se deter muito falando, que a gente tem muita efeméride, mas recomendando que você ouça lá o episódio 88, onde nós falamos um tantão sobre Doom, né? E exploramos muito o assunto. E vamos passar para agora que a gente tem várias efemérides de 40 anos, né? Muitas, como eu disse, foi um período muito ativo. Vamos começar com um fiasco da Sinclair, que é o Sinclair QL. Ele foi feito quando a Sinclair já era da Amstrad. Não, e continuamos com coisas demoníacas, né? O Sinclair QL foi uma coisa assim meio estranha. O QL ainda era a empresa do Clive, e é por conta dele que ele teve que vender a empresa para o Amstrad. Dele e do C5, né? Foram 3 coisas. Foi o carro elétrico C5, inclusive tem vídeos do Ayrton Senna dirigindo aquele carrinho esquisito. Isso na época que o Senna competia na Fórmula 3 inglesa. Não, 1980. Ele já estava na Toleman? Eu acho que ele não estava na Toleman na época. Eu acho que quando ele dirigiu o protótipo do C5. Não, ele estava na Lotus. Não, o Senna começou na Fórmula 1 em 84 na Toleman. Depois ele foi para Lotus em 85. Em 83 ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa.
Eu acho que foi isso, mas de qualquer forma, tem a coisa dele dirigindo o carrinho lá, o QL e aquela TV portátil de tubo, que é a TV 80, se não me engano. Foram as três coisas que fizeram o tamanho da Sinclair e o poder lá de mercado virarem pó, né, a ponto que ela foi comprada pela Amstrad. Posteriormente veio lá com essa comprada. A gente falou do QL no episódio 13, eu me lembro de ter falado sobre ele. A gente falou dos grandes fracassos informáticos e justifica esse link aqui. Essa notícia Sinclair QL. Aliás, eu vou deixar, já que está em espanhol, eu vou pedir ao Juan para ler esse título, porque eu não vou conseguir falar com tanta propriedade quanto ele. O Juan acabou de cair. Na falta do nosso espanhol residente, tentarei eu com o meu espanhol visitante. Sinclair QL era o maior descalabro épico de la informática. Esse post aí é interessante porque ele cita, como todo post que gosta de falar do QL de alguns anos pra cá, cita o Linus Torvalds e aproveita não só para falar do Linus Torvalds, como para botar uma cópia de um programa que o Torvald ele publicou no QL em alguma revista de informática finlandesa lá por volta de 80 e pouco. Mas eu não sabia. Tem lá o programa, tá lá o nome dele lá, né? Linus Torvald, um monte de texto, com um monte de vogais, porque tá em finlandês, e o programa. Obviamente em Assembly 68.000, né? Gente, tem um comercial de TV. Se vocês olharem o post lá no site do Museu Capixaba do Computador, aliás, um abraço pro Flávio Belo, ele linkou inclusive o comercial da época do QL. Não, esse comercial é muita vergonha alheia. O Sinclair já morreu. Não assista, por favor, gente. Não passe essa vergonha. Não, meu Deus do céu, eu tô vendo, eu resolvi ver o comercial. Detalhe, protagonizado, caros ouvintes, pelo Clive Sinclair, Sir Clive Sinclair. Mas se tem uma coisa, eu vou fazer só um pulinho, uma troca aqui, porque vale a pena linkar uma coisa com a outra. Mas, apesar de ser um fracasso e tudo mais, o QL ele conseguiu ser o primeiro computador baseado em 68.000 a ser vendido no mercado doméstico. Ele ganhou esse cara aqui de baixo em questão de, acho que, dias. Desse aqui, que também tá fazendo 40 anos. Ganhou dele, verdade. Mas assim, o QL é um grande fracasso, mas tem umas curiosidades, né? Tem um pessoal que é muito fã dele até hoje, né? Uns 3 ou 4. Olha, em hardware ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem outras coisas que você diria, brincadeira, podiam ter pensado melhor nisso aqui, né? Mas o QL tinha algumas coisas interessantes. Ele lembrava muito o que seria um XT implementado com o Motorola, tá? Apesar de ele tinha um RGB, ele tinha as limitações dele para cuidar de cores, que eu achava meio absurdo, só ter 8 cores. Ele se limitava bastante para jogos, os modos de vídeo eram poucos. Ele tinha um basic interessante, que já dava suporte a multitarefa, né? E ele teve, além da sobrevida como o primeiro computador do Storm, ele teve aquela sobrevida como máquina de escritório, sendo um híbrido de computador e telefone de PBX, que era o Merlin Tonto. Porque ele só durou no mercado em um pouco mais de 2 anos, né? Ele foi descontinuado no momento que a Amstrad comprou a Sinclair. Foi a primeira coisa que eles mandaram parar. Para com esse treco aí. Abandono lá. Entrega o que a gente vendeu, acabou. Porque isso deu rolo, né? O governo britânico chegou a acionar a Sinclair, porque é o seguinte, vocês não podem pegar o dinheiro das pessoas que vocês venderam uma coisa e não entregar. Ainda mais que o governo britânico andava investindo, patrocinou muito desenvolvimento de muita coisa naquela época, né? Então eles tinham o direito de se meter nisso aí. Escuta, e aí? Vai ou não vai? Não, isso foi nível Procon, tipo, reclame aqui, esse tipo de coisa. Vale dizer que ele foi produzido até abril de 1986, foram 150.000 QLs vendidos. Para quem vendia milhões com o Spectrum, QL é considerado tecnicamente um fracasso. Eles tentaram investir numa máquina para escritório, tendo um perfil de vendedor/fabricante de computador doméstico. Agora vamos falar de qual? Vamos falar então de outra máquina aí, uma máquina aí de
saiu lançado no dia 24 de janeiro de 84. Porque tinha que sair. Porque tinha que sair no comercial do Super Bowl e tudo mais. Contrataram o Ridley Scott para gravar o comercial, estouraram a verba de marketing e divulgação, tiveram que aumentar o preço final do produto por conta disso, inclusive, né? O Macintosh. Nós falamos de Macintosh clássico no episódio 98. Já comentamos sobre esse episódio, falamos sobre essa questão do lançamento, do comercial. Lembrou o Giovanni, foi o Ridley Scott, cineasta famoso por ter dirigido até então o filme Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner. Ele filmou o comercial, alusão obviamente ao 1984, o livro do George Orwell, né, um comercial inspirado, aquela cena toda, e tudo por conta do lançamento do Macintosh, que até hoje sobrevive também na sua quarta, hoje em dia não tem nada a ver com o original, tirando a interface gráfica. Nem meio a interface gráfica, né? Porque foi bastante alteração. Mas na sua quarta, digamos assim, versão. Não, quarta encarnação, não. Foi indo pra quinta, né? Que era Motorola, para PC. Motorola, PC, e agora o chip que eu nunca sei o nome. ARM. É tudo ARM. M1, M2, ARM. Mudança de filosofia da Apple. Uma máquina que era com um projeto aberto, como era com o OS, essa é uma máquina completamente fechada e várias outras coisas aí. Nós falamos um bocado dele no episódio 98. Inclusive porque é MAC, o Mac é MAC, não é MC, né? Mas vocês vão ter que ouvir o episódio para descobrir. Sim. E ano que vem nós vamos poder comemorar o 40º aniversário do segundo comercial do Super Bowl da Apple, que foi tão ruim, mas tão ruim, que eles desistiram de anunciar no Super Bowl. Só voltaram, acho que na década de 90, que é o comercial dos Leminhos, não o jogo. Eu lembro dessa história, mas não lembro de ter visto. E aí, outro que está comemorando 40 anos também é a minha linguagem de programação do coração, o Pascal, da Borland. Pascal? Vale lembrar que agora no início do ano da graça de 2024, Niklaus Wirth, aos 90 anos, faleceu. O Wirth era professor da Universidade de Zurique e criou linguagem, basicamente aquele que criou todo o paradigma da linguagem de programação estruturada, e aí ele criou linguagens como Pascal, Módulo A2, Módulo A3, Oberon e outras, e ele criou a linguagem Pascal, baseada, homenagem ao Blaise Pascal, beleza? E aí a Borland, o Giovanni estava até comentando em off, que era na verdade uma empresa irlandesa, né? Não, só o nome original, né? O Philip Kelly trabalhou, ele foi para os Estados Unidos estudar, ele trabalhou como consultor para a tal da Borland International. Aí a empresa faliu e ele resolveu assumir o nome da empresa e a refundou nos Estados Unidos. Mas a Borland tem o seu mérito, né? Porque ela desenvolveu diversas versões, diversas outras linguagens de programação, ajudou a popularizar várias linguagens nesse processo, como por exemplo o próprio Pascal, né? Uma coisa que ela criou foi a primeira solução de você ter um ambiente integrado de desenvolvimento, né? O Pascal, você tinha um editor, você tem um editor onde você pode escrever ali e desenvolver seu código, sai do editor, compila e já executa ali dentro, ou já era depois executável o .com, já vai executar tudo. Então assim, era um compilador até para a época até bem avançado, né? Curiosidade, ele vem do licenciamento de um compilador chamado Blue Label Pascal ou Poly Pascal, feito por um dinamarquês, Anders Herzberg, feito por um sistema chamado NiceSys, baseado em fita cassete do computador Nascom. Aí ele, em cima disso, ele criou, a Borland colocou a interface do usuário, colocou um editor, e aí criou um editor, obviamente usando o que era mais comum da época, eram os atalhos de teclado do WordStar, Ctrl+KB, Ctrl+KK até o fim. Ele criou um ambiente, o primeiro ambiente ali, a ideia que era o nome de Turbo, porque ele era rápido, tá? Então ele fazia tudo na memória, na RAM, antes de jogar pro disco. Tá? E o núcleo do Pascal, né, ele evoluiu até virar o que a pessoa chama, anos depois chamaram de Delphi, e depois virou alguma outra coisa que eu não lembro mais. Não, ainda é o Delphi. O próprio cara, o Anders Herzberg, veio trabalhar na Borland e ele acabou trabalhando no desenvolvimento do Turbo Pascal de todas as versões até o Borland Pascal e depois do Delphi até o Delphi 3. Então, ele continua, o Delphi até hoje continua o desenvolvimento, claro, hoje em dia não é nem de perto o que era, mas
Tinha inclusive versão do Pascal para Mac, para várias outras linguagens. Então introduziu vários conceitos interessantes da época, compilação incremental. E a série Turbo, na série Turbo, a banda introduziu diversas linguagens. Turbo Basic era da bola, não era, né? Turbo Basic, Turbo Assembler, teve Turbo C. Turbo C, que foi muito usado. Fortran, se não me engano, teve. Módula, Turbo Módula. E o MSX teve 2 turbos Pascal. O 2 e o 3, que era a versão. Não, teve 2 versões de Turbo Pascal. 2 a 3. Não, 3. Turbo Pascal 3. O MSX teve 2 versões de Turbo Pascal 3. Não contestei uma, teve 2. Uma que a Philips bancou lá na Europa, contratou um professor holandês lá na Holanda que fez as adaptações necessárias para você ter o Turbo Pascal rodando no MSX2, e no Brasil antes era Free Software, depois virou Prática. Eles eram licenciados da acho que essa não lembro. Não, essa é do The Basic. Agora tá falando o nome. A empresa que era licenciada do. Não, acho que era. Não, esquece, falando besteira, esquece. The Basic 3. The Basic 2 que teve versão da MSX. Mas depois eu que me enrolei agora. Mas o Pascal na MSX teve o Turbo Pascal, portado do CPM, o 2 e o 3. E você ainda tem um Turbo Pascal 3.3F, que é o quê? É um Turbo Pascal que é só o compilador, criado por um grupo de usuários holandês de MSX, um grupo de usuários holandeses do MSX, que ele tirou o editor, fez algumas modificações, então colocou o tipo long int, fez algumas modificações nele, e ele só compila, entendeu? E é inclusive o editor que eu tenho usado na minha solução meio ao quebrado de compilação de desenvolvimento de código em Pascal para MSX. Enquanto não fazem o Free Pascal Compiler compilar para Z80 para MSX, entendeu, né, Popolon? Entendeu o recado? Enquanto não fazem, eu estou usando o Pascal dentro do emulador para compilar meus códigozinhos, e aí eu tenho usado muito esse TP33F que eles fizeram. É um compilador para época, um compilador muito avançado, né, em várias soluções. Hoje em dia, claro, é um compilador muito antiquado para os padrões atuais, mas é um compilador muito avançado para a época. Curioso terem tirado o editor, podendo ter deixado ele como opcional, né? Mas é porque eles tiraram para ganhar espaço, para ganhar desempenho, que eles enfiaram uma biblioteca junto para compilar direto. O próprio Nicolas Gate já usava um troço chamado overlay, né? Poder ter quebrado esse galho para eles. Pois é, outra coisa que eles criaram foi a ideia da corrente, do chain. Então você compila parte do código que você faz numa chain, então você pode anexar na hora, em termos de execução, você pode puxar e colocar, tem esses recursos. Eles podiam ter usado isso, né? Que facilitaria, pelo menos assim, na época que eles criaram, a pessoa ainda não estava desenvolvendo no MSX. Tinha que ficar caçando o editor, né? Na verdade, eles pegaram o Turbo Pascal 3 e saíram fazendo modificações nele em cima dele. Não tinham acesso ao código-fonte, saíram modificando, fazendo as alterações em cima dele. Foi isso que eles fizeram. Mas vamos passar para outra efeméride, a efeméride do tênis de mesa? Bora! 40 anos do Ping. Para quem não sabe, para quem não lembra a ideia do Ping, né? A ideia é que um cidadão em dezembro de 1983, um cidadão que trabalhava no laboratório de pesquisa balística do exército americano, o Mike Moose, criou uma aplicação, criou um programa que era o Ping. O que o Ping faz? Ele manda um pacote TCP, ele manda um pacote ICMP, que é um pedido de eco para uma máquina. O ICMP é um protocolo que opera na camada de interrede, rede ou intrarrede? Acho que é intrarrede, camada de intrarrede da arquitetura de CP/IP. E aí ele manda aquele pedido de eco, e a máquina recebe e reenvia de volta uma resposta de eco. Ou seja, a máquina está mandando um ping e a máquina responde com um pong. Então, com isso, ele mede tempo de conexão, traz algumas informações, você pode ver quantos pacotes foram perdidos, de tal maneira de você testar a conexão. É um modo de você testar a conexão, ver como é que ela está. Então a ideia é que funciona desse jeito, é super simples. Você pegar, abrir um terminal, abrir um console aí no seu Windows, digitar ping e um endereço qualquer, do Google, ou o que for, se você estiver usando mesmo, ele vai mandar 4 pings, 4 pacotes e vai retornar os 4. Se você estiver usando no Linux, você vai ficar enviando pacote até você dar Ctrl+C e parar. Se você estiver usando MSX, você vai dar o ping e vai falar, aperte Enter e vai mandar o próximo.
aperta Enter e mandar o próximo, aperta Enter e mandar o próximo, até você dar um Ctrl Stop para ele parar. Basicamente é assim que funciona. E é extremamente usado até hoje, né? O pessoal que... Por que o ping do MSX é manual? Porque o Lestor Soriano fez ele assim. Ah, tá. Eu acho meio estúpido, mas podia mandar e chegar e manda o segundo, né? Fazer esse tipo de coisas, ficar esperando e você parava lá, vou passar um parâmetro para contar o número de pings. Não, ele faz assim, o que eu acho não funciona, não é uma coisa muito certa. Aliás, eu falo do ping e do pong, mas na verdade a ideia é que ele funciona com o mesmo conceito do sonar, dos submarinos. Para quem já ouviu alguma coisa dos sonares, ele manda um ping, né, aquele pulso sonoro, e aí fica escutando o eco para detectar o objeto debaixo d'água. Assim que funciona um sonar. É a mesma ideia do ping, ele manda um pulso, entre muitas aspas, sonoro, bateu, voltou, ele escuta o eco. Então o pedido de eco é a resposta de eco. Daí que vem o nome. E eu achando que era ping-pong. Quase isso. Quase. E aí começamos a falar de efemérides um pouco mais velhinhas, né? Isso. E aí 45 anos do primeiro robô criminoso. Como é que é essa história? Olha, tem uma sub-efeméride nessa história aqui. Não tem tanta. Essa é a lembrança de que a primeira vítima de um robô, né? A vítima humana de um robô, né? Isso aconteceu em 25 de janeiro de 79, lá na fábrica da Ford, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, que foi quando o Robert Williams. Aconteceu com ele mesmo? Ele tinha um robô operando, trazendo peças do estoque para se usar na montagem dos veículos. Ah, ele foi atingido na cabeça pelo braço robótico. Sim. Ele provocou o robô. O robô não agride ninguém. Ele só estava se defendendo. Levou a pancada na cabeça, morreu na hora e só descobriu o corpo dele meia hora depois. A família processou a Ford e ganhou foi pago 10 milhões de dólares a eles. É a alegação que o robô não tinha nenhum mecanismo de segurança, faltando algum tipo de sinal sonoro para avisar os trabalhadores que ele estava por perto. Hoje em dia você tem pintura no chão de fábrica avisando que ele é caminho de robô. É o mínimo, né? Se espera. Né? Aliás, uma curiosidade, né? Esse acidente aconteceu no dia 25 de janeiro de 79. Você falando de uma subefeméride. Acontece que é o seguinte, no dia 25 de janeiro de 1921, foi a estreia da peça, né, Burr, que é Robôs do Aniversário de Rossum, que é a primeira obra escrita, a primeira obra, se você dizer, a usar o termo robô, que vem das línguas eslavas, rabot, que é de escravo, ou robot, que é escrita pelo Karel Capek, lá naquilo que já foi, deixou de ser e creio que ainda deva ser a Tchecoslováquia. Hoje é a Tchequia, né? Isso. Olha, realmente no mesmo dia. Pra quem não sabe o enredo, a fábrica de robôs universais do Rossum, ela desenvolve humanos artificiais. Os humanos artificiais não gostam muito dos humanos naturais, eu concordo com eles. Eles resolvem matar todos os humanos, com bem pouco cansa de dizer o Bender em Futurama. Não eram robôs asimovianos. Não. Foi por conta desse conto, inclusive, que o Asimov criou o robô, criou a lei da robótica. Passemos então para mais uma efeméride, agora um pouquinho mais velha, a efeméride de 55 anos da mãe de todas as demos. Nós já falamos dessa efeméride algumas vezes, né? E antes que alguém pense besteira, né? A mãe de todas as demos é uma demonstração feita em 1968 pelo Douglas Engelbart, em que ele demonstrou um monte de coisa que eram com os quais eles estavam trabalhando, acho que era laboratório de interface, um homem e computador, um troço assim, que era o trabalho de Stanford. Ele mostrou coisa como a videoconferência, ele mostrou o uso do mouse, ele mostrou a interface gráfica, o hiperlink, o computador conectado em rede. Então esse monte de coisa que é tudo novidade hoje, deixou de ser novidade há muito tempo hoje em dia. Mas é impressionante que ele fez isso em 1968, né? Em dezembro de 68. E depois isso foi tipo uma apresentação do PCC, né? Porque depois dessa apresentação ele entregou o trabalho, né? A equipe se desfez. Grande parte dessa galera foi pro uma tal de Xerox e o resto é história. É impressionante essa apresentação. A gente já comentou sobre ela, já temos foto, inclusive lá no Retrópolis, sobre o primeiro mouse. A caixa de madeira parece um tamanco, um botãozinho. A única coisa que não vingou das ideias dele foi aquele pedalzinho
pedalzinho de dedo que era pra escolher opções. Ufa, ainda bem que não, né? Essa ainda bem que não. Alguma pessoa acharia aquilo muito prático. O problema é que assim, você fica com uma mão ocupada com o mouse e a outra ocupada com o tecladinho de teclas específicas. E você não usa o teclado. Essa apresentação está disponível no YouTube, tem cerca de 1h40, quase 1h41 minutos. Ela é em preto e branca, né? Ela foi gravada num auditório e tem participação de gente que estava em outro lugar, geograficamente distante, fazendo a videoconferência. Não duvido nada que naquele dia a pessoa não se enrolou em ligar e desligar o microfone e coisa do gênero. Não, e naquela época não tinha ainda bem que não tinha projetor, né? Projetor multimídia, porque senão ia aparecer alguém lá não conseguindo ligar o projetor, não conseguindo conectar. Eles projetaram, tem blogs que explicam como é que foi feita a projeção. Usavam algo parecido com um projetor, com uma TV que era. Por isso que era preto e branco, inclusive. Ainda bem que não conseguiram fazer isso com o Datashow. Já pensou? Nesse dia o estagiário não foi, ninguém lá sabia ligar o Datashow. Meio provável. E aí vamos para uma variante um pouco mais velha. 80 anos do Colossus. E maior. Computador, o Colossus, que não é aquele russo dos X-Men, é o computador projeto entre eles do Alan Turing. Ele não é o único, tá? Na verdade ele foi concebido pelo Tommy Flowers, que era um engenheiro do Correio Britânico. Se vocês tiverem a oportunidade de ter um livro chamado... Nessa altura agora alguém fala, tá vendo? O cara, ao invés de ficar entregando carta na impressa, fica projetando o computador. No livro dos códigos do Simon Singh, ele dedica uns 2 ou 3 capítulos falando sobre o processo de quebra de códigos durante o período da Segunda Guerra Mundial, e ele fala desse trabalho. Fala com detalhes. Se eu não estou enganado, quem realmente quebrou os códigos da Enigma foram os poloneses. Eles aprenderam como quebrar na mão, na unha, né? Sim. Na régua de cálculo. Os poloneses quebraram, mas os ingleses como é que eles chamavam? As bombas, que eram as cópias, várias unidades do Colosso que eles tinham, eles conseguiam quebrar muito mais rápido. Sim. Muito mais rápido quebrar o código, né? Então, o livro fala esses detalhes, ele explica esses detalhes. Eu recomendo, quem tiver interesse em ler, eu recomendo. O livro dos códigos não é um livro pesado de literatura, de muita matemática, pesado para poder quebrar, mas é interessante. A máquina entrou em operação dia 5 de fevereiro de 1944. Curiosamente, o governo britânico depois destruiu, se não toda, a maior parte da documentação e fotos que tinham na época. Então, quando eu visitei Bletchley Park em 2013, eles tinham um projeto de reconstrução do Colossus. Eles estavam tendo bastante dificuldade, porque muita informação eles não tinham, porque era considerado a arma de guerra, e o pessoal pegava e esconderam. Com isso, eles não tinham informação sobre fazendo. Mas o Colossus só admitiram a existência do Colossus. Eles só admitiram a existência do Colossus nos anos 70. Aliás, tem uma falha que diz aqui, que diz que ele está no National Museum of Computing, uma das unidades preservadas. Não, nenhuma unidade foi preservada do Colossus, foram todas destruídas. O que está no TMOC é um Colossus reconstruído. Só até depois eu vou falar isso pro pessoal do Museu Capixaba. É uma réplica comprada na China. Eu lembro quando eu estive lá, eles estavam fazendo campanha. Eu tenho inclusive fotos lá num dos HUDs que eles tinham lá, porque eram várias instalações pequenas, prédios pequenos espalhados. Eles tinham, até me perguntaram um tempo atrás, você não foi na mansão que tinha? Não foi. Um amigo, Marcelo Sávio, perguntou se não foi. Eu falei, Marcelo, eu fui com um super corrido. Eu saí de Londres, peguei um trem voado para lá para visitar e tinha que voltar correndo. E Bletchley Park fica a 80 km ao norte de Londres. Então não deu tempo de fazer muita coisa, um detalhe não. Eu fiz acho que até tem no Retrópolis uma apresentação que eu montei com todas as fotos que eu tirei do museu. Vale a pena, o museu é bem interessante de ver, mas o foco dele não é tão microcomputadores. O museu de microcomputador na Inglaterra acho que é mais Cambridge. Eles têm um em Cambridge, por conta da Cambridge. ele não é tão... E daí,
Ele não da Acorn e da Sinclair. Ele não tem o foco tanto em microcomputação, não. Mas é legal, tem bacana. Eu acho que eu cheguei a colocar no Retrópolis as fotos desse museu. Tem um vídeo e tem um material lá. Tem um material que eu coloquei em 2013, vídeo que eu fiz compilando vídeos que eu fiz do museu. Podem ver, tá lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Esse é um dos primeiros vídeos que a gente fez lá. E eu acho que eu coloquei um post. Nossa, esse post nem existe mais. É seu? Não, o post tá com o link do Retrocomputaria Plus. Uau! Aí você calcula até ver isso depois. Que eu joguei Timok e não apareceu nada. Ah, tem. Achei o link. Eu vou até editar esse post aqui. Atenção, estamos editando a história ao vivo. Vou até editando o post aqui até tô atualizando o post aqui. Se vocês procurarem, tem uma postagem lá atrás no Retrópolis, já virou 2 efemérides que eu falei sobre o National Museum of Computing, tá? A apresentação aqui não está disponível. Tá disponível. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, os links estão todos zoados. Não, mas eu posso depois colocar. Caso deixe aqui aberto, depois eu corrijo. Então, pessoal, assim, tem um post lá de 2013 nosso que eu fiz, falando da visita que eu fiz ao The National Museum of Computing. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Tem os vídeos também, pode olhar lá, e tem foto do setor lá onde estava o Colosso, onde estavam reconstruindo o Colosso. Agora chega de falar do Colosso, vamos falar de talvez nossa última efeméride, que é uma mais antiga que o Colosso. O Colosso foi 80 anos, essa aqui já era velhinha quando o Colosso saiu. Quase o dobro. 150 anos da máquina de somar de Spalding. Caraca, ela foi criada pelo cidadão Cyrus Grant Spalding, que é uma máquina de fazer, semelhava-se a uma calculadora, conceito de uma calculadora. Então, uma máquina para somar, para calcular. Creio eu que em funcionamento, mas em interface nada a ver com a calculadora moderna. Completamente, muito doido o negócio. Tem que botar os dedos para puxar uma folha só de instrução. Acredito que só existem 10 dispositivos existentes na atualidade, até alguém querer rodar Doom nela, né? Uhum. Mas ela é uma máquina com uma interface, como você falou bem, Giovanni, bem esquisita, né? Tem que puxar aqui, marcar os dedos, botar lá e ela puxar, colocar aqui e fazer a soma. Ainda no ano isso foi no ano de 74, 10 anos depois, ele fez uma versão aprimorada, que aí ele conseguia fazer a soma das centenas também. Ele fazia das unidades e das dezenas, agora conseguiu fazer das centenas também. Ele colocou mais engrenagem. Botou mais uma roda dentada para colocar as... como é que chama? Para colocar as centenas. Em aparência, chega de efeméride. Em aparência de calculadora, ela nem ao menos relembra as calculadoras mecânicas que evoluíram para aquilo que a gente chegou a conhecer antes das eletrônicas, né? Que já tinha uma cara, inclusive, com um mostrador do número, não com ponteiros. Pois é. Então, assim, o que eu não consigo entender muito bem é por que ela não era assim. Ela é esquisita, na boa. Ela é muito estranha. Ela é esquisita até comparando com aquelas calculadoras malucas da Sinclair. Olha, ela em visual, ela tá mais próxima de um relógio do que de uma calculadora. Verdade. Ou seja, um relógio de fazer conta. Bem, estamos bem de efemérides, né? Bastante efemérides nós cobrimos. Vamos logo. Compensando, nós temos pouco. Zeus não foi muito invocado nesse período, né? Você acha? Vamos lá, vamos levando. Chama Zeus aí. Rise from your grave. Sim, não foi muito invocado, mas porque literalmente foram milagres, né? O primeiro deles, não vamos dar muitos detalhes, porque vale a pena assistir, é o vídeo em que o Adam Black conseguiu fazer tudo de errado para tentar consertar o 128D. Peraí, ele tentou fazer tudo de errado? Não, ele conseguiu fazer tudo de errado na tentativa de consertar a máquina, porque ele, obviamente, duplicou o trabalho dele. Isso foi tudo de errado. Algumas coisas não funcionavam, mas assim, como é um vídeo de 50 minutos. Meu Deus, o Adrian Black é o novo Gambetta. Dá pra entender do porquê que ele conseguiu fazer tudo de errado, mas tem todas as explicações dele rodando ferramenta de autoteste na placa do Commodore, todo falhando, ele verificando que tinha feito ajustes errados, ele desmantelando o drive de 5/4 embutido da máquina, que estava nojento, diga-se de passagem. Só
a portinha do drive, ele também estava nojento, imagina dentro. A máquina inteira estava muito suja. Assim, vale a pena assistir com calma, porque, caramba. Deus. Vocês vão literalmente se divertir com a pessoa fazendo coisas do jeito não convencional. É curioso que o Adrian Black ele vai fazendo um negócio, vai explicando, vai fazendo, trazendo lá. Então, aí quando você faz errado, tem que voltar tudo que estava fazendo e explicando de novo. Mas o 128 estava nojento. Não estava tão nojento quanto aquele 500 que ele achou no meio do lixo, mas assim, tava sujo, estava enferrujado, tava tudo oxidado. Acho que até a ferrugem estava oxidada. Nossa. E o curioso do 128D é que ele literalmente é o 128 convencional, só que num gabinete desktop. Todas as portas, todos os conectores estão todos no mesmo lugar. Tudo igual, né? Mesma placa. A única diferença física, diferença de montagem da máquina, é que o conector do teclado não é um header. No 128 normal é um header, quando você liga o teclado pro lado de dentro. O 128 externo é um DB25. E ele tem um conector na placa onde o drive tá conectado na IEC. Só isso. De resto, é a mesmíssima coisa. E a máquina tá tão enferrujada que não tava nem abrindo. Mas seguindo adiante aí, seguindo adiante, pra gente não ter que ficar se prender no loop infinito do Adrian Black, nós vamos agora pro nosso maluco preferido. E vamos voltar pro Adrian Black. É ele mesmo. Coelhinho. A primeira ocorrência dele nessa edição do Repórter Retro é o concerto de um terminal, né, de um ADDS Regent 200. Parece muito com os terminais, visualmente até encaixa com o terminal do Centurion, só que ele é cinza. Então temos essa etapa divertida. Ela tá vendo a placa aqui, ela parece uma coisa mais moderna, só é grande. Assim que inclusive devia ser encomendado pelo pessoal da Centurion, porque ele é da mesma cara, né? Só muda. O Centurion era azul Tupperware e eles eram cinza. Só para seguir, para não nos estendermos muito, ele estava num outro projeto, que é o G15. Ele estava inclusive para uma máquina da Bendix, né? É essa coisa gigante que está atrás dele no vídeo. É aquele computador que ele recebeu, aquele computador que ele falou agora, o meu computador. É a máquina que ele Sim, aquele que ele pilotou a escavadeira. Que ele falou, meu computador novo pesa meia tonelada. Até brinquei e falei que parecia, era meio maracatu. Então, agora ele conseguiu fazer esse negócio funcionar. Era o Bendix G15, uma máquina. Putz, ele conseguiu recuperar esse bicho. Esse drum aqui é aquele disco, né? Ele conseguiu não, o drum é a memória. É a memória. Ele conseguiu colocar lá pra funcionar. Ele conseguiu botar a memória pra funcionar, mas a memória de tambor. Ele conseguiu botar esse troço pra funcionar. Em homenagem ao carnaval, a memória de tambor. Meu Deus do céu. Mas calma que essa não é a parte mais doida dele. Infelizmente o Juan capotou, né? Tem outros dois vídeos do Adrian Black, inclusive os dois curiosamente relacionados ao mesmo laptop da Samsung com tela de plasma, gás de plasma, que ele tentou colocar para funcionar e conseguiu colocar para funcionar, né? Até que esse vídeo eu não vi, eu tô assumindo aqui a não visibilidade do vídeo. Qual? Os dois do Adrian Black. Esse foi o Juan que acabou de capotar, viu? E acontece que o Juan não está entre nós no momento. Não, gente, ele não morreu, tá? Houve um problema, contratempo, houve um problema. Houve um fenômeno que todo mundo caiu e só alguns voltaram. Porque esse vídeo aqui do concerto da tela de plasma, é até de menos, tá? O concerto do tudo errado que deu certo, o 128 também é tranquilo. O conceito do terminal, o conceito de fazer o G15 de algumas toneladas também funcionar é o de menos. Agora sim, podemos fechar o raso para o Grave e ir pro It's Alive. Não, eu vou falar desses vídeos sim. O Adrian Black pegou um laptop da Samsung que do final dos anos 80, de 88 a 89, com tela de plasma laranja. Ai, já vi um bicho. Laranja é horroroso.
Eu lembro. E além disso, essas telas tendem a dar aquele defeito de linhas verticais que simplesmente não dá para consertar. Ele desistiu de consertar, mas ele consertou várias outras coisas e colocou o micro funcionando. Parênteses, eu vou abrir aqui a pauta pelo meu pelo drive aqui no meu celular. Peraí. O problema era da Wi-Fi mesmo, não foi do meu laptop, não. Drive. Você precisa de um cabo de rede, hein? Eu preciso de um cabo de rede. Eu preciso de mesa. Eu preciso de mesa para que eu possa botar uma mesa próxima aonde está o roteador. Pera aí. Eu sei onde você pode arrumar uma mesa. Agora esqueci do que eu ia procurar, né? Os concertos que ele fez. Quais foram exatamente os concertos que tiveram que ser feitos nessa máquina? Na fonte tinha um transistor de potência estourado, cortado, e um diodo também em curto, ele teve que trocar. Na placa-mãe, a linha de 12 volts estava em curto, tinha um capacitor também em curto. De coisa eletrônica, só isso mesmo. Depois ele apanhou um pouco para fazer um boot de HD, ele tirou o HD SCSI e colocou num PC, não tinha nada, só tinha um command.com, ele ficou sem saber o porquê das coisas, mas na verdade ele estava usando Drive Space, o HD estava com Drive Space. Ele fez a imagem, botou a imagem com uma Blue SCSI dentro do computador, viu que tinha tudo, tinha Windows e etc. Tinha programas de contabilidade lá, que os caras usavam de dentro do Windows 3.1, um monte de íconezinho de MS-DOS. Aí ele testou o jogo, fez dump da ROM, testou o OutRun, testou vários outros joguinhos, tentou abrir a TV de plasma para ver se havia jeito de consertar, mas não há, pelo menos não com equipamento que pessoas normais têm, e nesse caso eu estou considerando o Adrian Black como uma pessoa normal, para vocês verem quanto de anormalidade seria necessário para poder mexer numa coisa dessas, e basicamente foi isso. Vamos passar para ver que tá vivo? Sim, aproveitando que o Juan tá vivo. Ressuscitei, gente. It's alive! It's alive! Caramba! O SBC, Single Board Computer, computador de uma placa só, tá cheio por aí de Raspberry Pi, Orange Pi, Odroid, seja o que for, é a moda. O Jag Electric fez um Single Board Computer de 1 bit, a válvula! É um Single Prancha Computer. É isso, SPC, Single Prancha Computer. Gente, o clock é você meter o dedo no interruptor. E as instruções são em... Você é o clock. Tem alguma piada aí na Rússia Soviética em algum lugar, mas eu não estou conseguindo encontrar ela. Bom, ele tem instruções de 3 bits, ou seja, o conjunto de instruções dele são 8 instruções. Tem um registrador, né, de 1 bit, né, porque a máquina de bits tem registrador de 1 bit. Tem um carry, tem um registro de saída e uma unidade lógica, né? Porque aritmética nem dá para ter. Na verdade, ele tem uma unidade aritmética na versão maior do computador, a válvula dele, que está montado na parede e ocupa tipo uns 4 metros quadrados mais ou menos. No vídeo você vai ver. Mas ele mandou fazer uma placa na PCBWay, fez uma versão reduzida desse computador de 1 bit, ou seja, já existia o computador de 1 bit a válvula, ele fez uma versão reduzida do computador de 1 bit, com um conjunto de instruções mais simplificado, e o negócio funciona, você consegue fazer operações lógicas e fazer um programa, né, em linguagem de máquina e botar para rodar. Eu te perguntar se ele ia fazer, ele mandou fazer na PCBWay essa placa de 4 metros quadrados. Não, são várias placas e acho que não são. Acho que nem a placa de circuito impresso, né? Ele usa alguma outra estrutura. Eu não sei, eu não tô com acesso ao vídeo agora, eu tô participando do celular porque a minha Wi-Fi deu um surto psicótico, mas. Na verdade, parece uma prancha de epóxi com bordas de madeira. Sim. Ele gosta de fazer trabalho em madeira também. Ele fez uma caixinha para esse computador de 1 bit, ficou muito bonitinho. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu fiquei com vontade de montar esse troço. Ai, meu Deus.
Porque ao contrário de todos vocês, eu trabalhei com válvula. Essa válvula que ele está usando, a 6AU6, que é uma válvula tipo RCA, ela era usada em rádios, em circuitos de rádio super heterodino, que eu cheguei a montar. O rádio que meu pai e minha mãe escutavam em casa era um rádio a válvula montado por mim. Então já deu aquela... A nostalgia da retrocomputação já é um nível hard. Agora, isso aí me deu uma nostalgia de nível extremo. Meu Deus. Não tem limite, não tem limite. Quem tem limite é livro de cálculo, gente. Não... É verdade. Como numa placa que eu vi em algum lugar, não sei do que era a loja, Limitless. Limitless, é isso aí. Bom, vamos para algumas coisas menos insanas, porque nos vídeos legais tem algumas coisas bem legais. E você, Giovanni, que é tieto da Taylor e da Amy, fala aí o que tem nesse vídeo do concerto do Comando. Os vídeos são legais, são curtinhos e não traumatizam tanto quanto alguns vídeos de concerto. Elas arrumaram um 128, o primeiro 128 da vida delas, né? Veio completinho na caixa e tudo mais, veio com disquete CPM. É a primeira vez que elas rodam o CPM, elas têm várias máquinas 80 no acervo, é a primeira vez que finalmente conseguem rodar o CPM. Elas pegaram 1541, que tava lá, tava no depósito para testar e ligar o drive. Aí o vídeo corta, né? Aí o vídeo volta, elas estão com outra roupa e elas comentam que elas realmente ligaram o 1541, o troço soltou fumaça. Caramba! E assim, como elas falam, o purificador de ar ainda tá tirando o cheiro de fumaça do quarto. Mas elas arrumaram 1571. Elas botaram vários jogos, rodaram o modo 28, rodaram o CP1, rodaram o modo 64. E assim, se divertiram bastante Eu acho legal do vídeo dela que lembram muito a gente quando ia comprar jogo na Pirate House e não sabia nada do que estava comprando. Então elas descobrem no momento. Mas o fumaça continuou funcionando? Não, nem funcionou. Ah, porra, aí não é hard não, porra. O negócio é expert, que solta fumaça, queima história e fica ligado. O BBC Meet também já fez isso, já teve um caso de explosão de capacitor que o computador continuou funcionando. Vai ser computador raiz, não é esse Nutella aí não. Mas aí, no final das contas, elas jogaram jogos de quê? Elas jogaram o jogo do 64, elas rodaram o CPM em modos 80, se divertiram com a máquina que xingaram um pouquinho do Her, por algum motivo, por causa do tamanho da fonte. Coitado do Só que ele usa nos eventos da VCF, ele usa a câmera assim, meu computador tem sprite. Ricardo, se eu não estou enganado, eu nunca pesei, mas eu acho que a fonte do 128 e o 128 pesam quase a mesma coisa. Acho que a fonte não pesa duvida. mais do 128. É. Eu mandei um 128 pelo correio, cara, na boa. É insano o peso daquela fonte. Acho que é mais pesado do que o micro. É claro que elas também xingaram muito no lance de ter que ter duas saídas de vídeo. No final elas ficaram felizes ao lembrar que elas não tinham o monitor da Commodore, mas elas tinham o monitor da Tandy, do Tandy 1000, que elas puderam usar como CGA mono. Sim! É que funcionou pro propósito de fazer o troço funcionar, porque a outra opção era RF. Não lembro. Eu rodei com vídeo composto. Você pode usar vídeo composto, né? Não, no modo 64. E no modo pro modo 80 você tem duas opções. A opção óbvia, que é você ter um monitor CGA colorido ou mono e ligar na máquina, e a opção que não é tão óbvia assim, mas se você olhar na finais mais possível, você literalmente pega um cabo AV, você solda num pino específico do pino de intensidade, enganado, da porta de VGA da porta de vídeo do 128, que lá sai vídeo composto monocromático, mas é melhor que nada. As letras em 80 colunas vão ficar um pouquinho difíceis de ler, mas dependendo do seu monitor dá pra... Fica bom. No monitor monocromático no monitor monocromático fica maneiro. Que nem Apple. Normal. Apple. Não tem chroma, então não dá interferência. Sim, tem toda razão. Agora me conta aí essa loucura do I.O. no Amstrad CPC, que eu conheço absolutamente chongas da arquitetura do Amstrad. Você conhece um pouquinho mais. Na verdade é mais muquiranice da Amstrad do que outra coisa.
Esse vídeo do Noel Lopes? O vídeo anterior do Noel Lopes, que ele faz aquela expansão de 1 mega pro Amstrad, ele fez um programa que não funcionou. E ele ficou encucado com isso. Ele começou a estudar por que em qualquer máquina Z80 essa coisa aqui funciona e no Amstrad não funciona. Depois de varrer esquemário e companhia, ele conseguiu descobrir o problema, né? Os comandos OTIR dos 80, que é aquele temos uma nova assembly na mesa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ele repete o OT. Não, o Alt. Faz o seguinte, por favor. Ele repete um Alt, né? Vai jogando um Alt na mesma forma. O Alt, ele escreve o conteúdo da memória apontada por HL na porta que você apontou por C. Ele incrementa o HL e decrementa o B. Informação importante. Aí você pode fazer um laço do JNZ ou qualquer outra coisa, né? E faz automático. O Z80 tem um outro comando que é o OTIR, que faz tudo isso meio automaticamente, porém tem um problema, ele é bem mais lento. Ele faz um loop, multi-loop. Mas o Alt-I não funciona no Amstrad. Agora, por que diabo não funciona no Amstrad? Depois de muito pesquisar, eu descobri o motivo. O pessoal da Amstrad, para economizar no desenho da placa, eles invertem o que seria a parte alta e a parte baixa do BC. Tipo, o C vai pro B. Então, quando você usa o Alt-I, na primeira coisa, pelo comando, o Alt vai para a porta certa. No segundo, não. Você decrementou o número da porta. Só isso. Pera. Eles têm uns 80 diferentes, então é isso? Não! Os 80, para trabalhar com a I/O, né, ele tem que ter toda a sinalização de memória. Ele chaveia os 80, ele chaveia o barramento para poder trabalhar em I/O, né? Você não usa. Sim, o pino I/O main. Você não usa. Você alterna entre I/O e main. O problema é o seguinte: quando você faz esse tipo de coisa, você precisaria ter mais fio. No Amstrad, eles removeram alguma parte, então simplificaram um pouco a vida. Então, assim, tecnicamente, os 80 vai tentar ler, que seria a parte. Peraí, é o C, né? Ele vai tentar ler a parte alta a parte baixa do BC, ele lê a parte alta. Só isso. É que ele repete as portas. Ai, minha cabeça explodiu agora. Porque as portas dos 80 são 16 bits, apesar do troço não funcionar efetivamente 16 bits. Tipo, eles invertem o endereço. Então, Alt-I não funciona no Amstrad. O que vem a minha grande pergunta: como é que eles vão usar a V9990 no Amstrad? Olha, usar esse grande truque. Só perguntando pro Asen. Pois é. Isso é Lovecraft. Né? Vamos relaxar. Vamos passar pro vídeo da Sayaka. E ela tá fazendo uma coisa muito legal. Ela está começando a entrar na arquitetura MSX. Ela entrou no nosso grupo do Facebook, postou uma foto dela com um Expert. Ela tem um Expert, gente, lá na Itália. E vários outros MSX. Tem Turbo R, tem vários MSX1 e MSX2 e 2 Plus. Ela tá toda equipada. A Sayaka tá sendo a segunda surpresa agradável que a gente tá tendo com essa geração. A primeira que a gente teve, a gente vai falar melhor daqui a pouco no episódio, mas foi a segunda surpresa agradável que nós tivemos. Pois então, nesse vídeo, ela é um bom vídeo para você mostrar para pessoas leigas em MSX, mas que não sejam leigas em inglês. Eu acredito que ela também tem um outro canal no qual ela faz os mesmos vídeos em italiano, e ela faz um apanhado assim de uns 15 minutos mais ou menos da história da plataforma MSX, bem condensado e com tudo que precisa. Então, tipo assim, o vídeo que a gente pode botar nos encontros de recomendar para os curiosos que estão indo ali, que não conhecem MSX. É um ótimo vídeo para você introduzir alguém na arquitetura. Eu queria ter visto esse vídeo quando eu comecei com MSX lá nos remotos idos de 2012. Esse mais um vídeo tá na minha fila que eu ainda não vi, mas eu vou ver.
Sim, não tem. Todas as coisas que você já conhece de código salteado e que você dá aquele resumo histórico do MSX que a gente que a gente já fez 837 milhões de vezes para 334 mil pessoas diferentes. É interessante. Mas ela tá num vídeo com um CF3000, né? Um National CF3000. Não se preocupe, ela vai trocando no decorrer do vídeo. Começa com isso aí no comercial, logo a cena comercial que ele começa andando da National com o gorila. É mais um que tá na fila pra ver. Ela começa com o CFA 3000 e acaba com o Turbo E. Legal, tudo em casa, né? National, Panasonic, tudo em casa. Ela fala além do Sim, eu ia dizer exatamente isso. O 2+ de monstruário dela também é da Panasonic, é um WSX. Eu acredito que não muito tempo ela vai fazer um vídeo mexendo em um dos MSX e nós gostaríamos muito que fosse o Expert. Com certeza. Vocês querem traumatizar a menina logo de cara, assim, brincadeira. Sim, queremos, a gente não tem piedade. Como diria... Quem tem piedade é aquele bairro depois de Quintino. Isso. Piedade pra gente é aquele bairro depois de Quintino. Quem tem piedade é Supervia, pronto. Quem tem piedade é o Ramal Deodoro da Central. Ou como diria um amigo meu do grupo da Jogos de Tabuleiro, quem refresca cu de pato é Lagoa. Olha, vamos passar então pros Mano Passa? Sim. Brasil! Quem é o nosso Mano Passa que fez esse tutorial de SD Mapper, que eu não assisti por sinal? Quem viu foi você, Ricardo? Foi o Manuel Neto, do Byte Create. Ele fez um tutorial sobre a Mega Mapper, né, recente, que eu até usei para fazer algumas coisas para entender como funciona, e aí xingar com propriedade o pessoal da RBSC, porque entre as coisas para você mexer no jumper você tem do cartucho, poder fazer a gravação, você tem que tirar o jumper do cartucho com o cartucho espetado no micro. Isso na Malu Flash, né? Isso na Malu Flash, não é isso? A gente chama de Malu Flash, a Mega Mapper. Eu tô pensando seriamente na minha enfiar uns cabos jumper e colocar em algum lugar um conjunto de switch, porque Deus do céu, isso aí é coisa de maluco. Mas ele explicou direitinho e eu não vi esse vídeo na SD Mapper todo não, eu vi um pedaço. Tá muito bem feito o tutorial para quem quiser ter. Na verdade, se você quiser trocar o jumper da sua Malu Flash, tem que tomar 2 copos de vodka. Fica super fácil. O problema é que com os 2 copos de vodka você não vai conseguir usar a pinça. Não vai conseguir puxar a pinça. Você usa. Papai do céu protege os bêbados das criancinhas. Não se preocupe. Cartucho de MSX, né? Também. Eu não vi esse tutorial da LSR Mapper, seria até interessante se ele tivesse alguma coisa de atualização. Atualizar o firmware delas. Eu andei me debruçando sobre esse processo. E aí eu descobri que dos 5 dispositivos que eu tenho de armazenamento do MSX, só 2 estão funcionando a contento. Eu atualizei a MSD Mapper versão 1 para a última versão do firmware. A SDMMR, que é o projeto derivado feito dos franceses, ela funciona, mas ela não atualiza. Ela está agora na mão do fabricante para atualizar. Por ocasião que vocês ouvirem isso, eu já terei perturbado ele algumas vezes, perguntando: e aí, já atualizou? Já atualizou? Você despachou isso de volta para a França? Não, entreguei para o Maluf. Não, fabricante local. Fabricante local. Você falou a versão francesa aí. Porque na verdade a SD Mapper é um projeto aberto, ela é em Open Hardware, e aí um grupo de franceses do Fórum MSX Village fizeram uma melhoria nela, botaram ela com 1 MB de RAM, então ela pode operar com 512K de Mapper e 512K de Mega RAM, ou 1 MB de cada uma, essas coisas assim. Tem um conjunto de switches atrás que você configura como você vai querer que ela opere, ou 1 MB de Mapper direto, se você vai querer que ative o SD ou não. A minha SD Mapper versão 2 está em curto. A minha ID Mapper deu crise. E aí sobrou que eu tenho uma SD Mapper versão 1 na mão e uma USB Mapper que funciona, mas não está atualizado. Essa altura você deve estar até com medo de atualizar, né? Não, é pior, o Asen não divulgou como atualizar ela. Não liberou nada como atualização. Perguntei o dia pro Rogério, ele falou assim: não, eu vou falar com o Asen a respeito disso. Rápido. A minha SD Mapper 1 está atualizada, tá com firmware novo. Só que a 2 está em curto e a SDMMR não atualiza pelo software. Funciona perfeitamente, mas não atualiza. Tá com o Maluf vai ver. Semana que vem eu tô mandando mensagem pro Maluf: e aí, atualizou? E aí, atualizou? Começar a encher o saco dele. Eles: não, deixa comigo que eu atualizo pra você. Tá bom. Vamos pros comentários, gente? Vamos.
Festas de fim de ano, etc. Dezembro, janeiro, verão. O pessoal foi para festas de fim de ano, foi para praia e não comentaram muito. Na verdade, só temos um comentário em cada uma das partes. E alguém lê aí, porque a minha ergonomia aqui não está me permitindo abrir o YouTube. No 148, parte A, que é os Chumbos Horizontais, tomo 2, o Guilherme Mitchell falou: meu Deus, estou 3 episódios atrasado. Fica batendo papo no grupo de zap de MSX, isso que dá. Grupo de zap é ambiente de droga. Eu virei músico porque disseram que a gente não trabalhava. Tem que acabar o trabalho. Vou ouvir os outros e já volto aí. O que o Mark Knopfler reclama exatamente disso, de povo burro que acha que artista não trabalha. Pois é. E na parte B, nosso amigo, o Zanakex, que é o nosso amigo Alexandre lá de Porto Seguro, falou: trilha sonora de início do episódio do jogo Project X do Amiga. Eu esperava mais dele pela trilha de abertura que eu adorei, mas depois que o jogo começa eu daria uma nota 6,5 no máximo. Você foi gentil, porque o Rafael dá uma nota mais baixa. Não, tem uns jogos de Amiga que você vê a abertura, você se empolga. Você vê o jogo, você fica tentando pular na janela. É mais ou menos a mesma relação que existe entre os jogos de Atari 2600 e a arte dos cartuchos, né? Pois é. Por aí. É uma coisa, você resumiu tudo. Porque assim, você vê a introdução do Blood Money, você acha que é um tipo de jogo. Você entra no Blood Money, é uma bosta de um joguinho de helicóptero. Helicóptero no espaço pra você. E nós? E nós? O que nós temos para contar? Bem, podemos falar, né, Juan? Nós estivemos presentes no encontro de... Tanto eu quanto você estivemos no MSX, no encontro MSX TMS 9918, né? Mais conhecido como SVDP, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, foi agora no período do carnaval, do dia 10 ao dia 13 de fevereiro, que saiu no salão de festas do condomínio Terras de Santa Mariana, em Caçapava. Por isso que agora é VDP, não é mais SJC, não acontece mais em São José dos Campos, mas sempre será São José em nossos corações. Sim, é mais ou menos como Daredevil e Daredevil Born Again. Mudaram o título da série, mas na verdade é um outro capítulo da mesma série. Pois é. Então nós tivemos no encontro, foi nos dias agora sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Encontro como encontro, né? Divertido, encontro pessoal. Então um abraço pra galera que esteve lá. Algumas pessoas que não apareceram no encontro, mas têm aparecido lá. Na prática acaba se tornando, por conta do espaço ser fechado, e ter que fazer todo o processo para entrar, lá acaba se virando uma grande festa da solda, né? Uma festa da solda. É uma reunião de amigos e colegas e fudebas. Não necessariamente nessa mesma ordem. Sim. Teve de legal, né? Teve interessante. A gente fudebou um bocado, mexeu no micro. Eu consegui tivemos a presença de algumas pessoas que não tem, por diversos motivos, não têm aparecido em outros encontros. Eu consegui tirar umas dúvidas com a ajuda do Leidson Campos Popolon, que são as coisas que eu estou fazendo, uns projetinhos aí, voltando a programar para MSX. Então espero que em breve eu tenha alguma coisa interessante para mostrar. Eu acho que é isso que eu pretendo, isso que eu estou estudando, estou fazendo, e ele me ajudou. Vai ser algo bem interessante para se usar MSX. Teve teve o Marco Antônio de Barueri soldando coisa do Ômega dele, continuando o processo de montagem do Ômega dele. Mas dessa vez ele não precisou pedir ajuda divina, né? Não. Mas teve gente no grupo confundindo ele, no grupo de zap, vendo foto, confundindo ele com Asen. Isso só corrobora nessa afirmação que o grupo de zap de MSX é ambiente de droga. O pessoal tá piorando, hein? Ainda falando, ele tá todo sério, ele tá não sei o que, ele tá triste. Aí o Marco respondendo: não, eu sou sério, porque eu tô fazendo essas coisas, eu sou um cara sério. Por falar em ambiente de droga, e aquele nosso hotel, hein? Nossa, o hotel que vocês ficaram é o Giovanni. Lembra que nós ficamos em Jaú, no Lavadia del Crime, né? Eles ficaram no hotel de Silent Hill. Pô, gente, não tem mandado pra essas coisas não, hein? Cara, o Rogério mandou foto e vídeo. O vídeo não faz justiça. Você tinha que estar lá dentro para ver. Alguém já precisou entrar no hotel pela janela? Não, mas para entrar tinha que fazer. Para entrar, assim. Conta aí, Juan. Conta as histórias para entrar no hotel. É o seguinte, era um portão de garagem, né, cobrindo toda a entrada, e uma portinha. Na hora que a gente entrou pela primeira vez, a pessoa lá do hotel veio nos receber,
um camarada novo, sem camisa, de bermuda e chinelo de dedo. E anotou os nossos documentos do nosso quarto num caderninho Tilibra, escrito à mão, pra você ver como é. O quarto super pequeno, a luz do corredor era estroboscópica, né? Ela piscava ali na frequência dos 60 Hz, então tinha todo aquele efeito de fotograma de filme antigo. Aí a gente não viu mais a cara desse cara nem na hora de sair, e na hora da gente voltar a portinha estava trancada e tinha que erguer o portão. O Ricardo viu a gente erguer o portão na volta. E como é que vocês pagaram? Acho que vocês pagaram antecipadamente, não foi? Pagamos antecipadamente. Olha, pelo preço que foi, tá bom, né? Porque, olha só, o banheiro não era coletivo, tinha até suíte, né? Suíte pequeno, mas pelo menos cada quarto tinha um banheiro. E a cama tava limpa e tinha ventilador de teto também, porque ar-condicionado, né, pelo preço que a gente pagou, né, é querer muito. Pois é. Vocês pagaram antecipado, o cara simplesmente pegou o dinheiro e foi pro litoral. E deixou o hotel por nossa conta. Os caras são honestos, pagaram antecipado. Esse não foi a única bizarrice que a gente teve associada com o Chave, que na volta eu consegui ir embora já no carro em direção ao Rio com a chave do salão de festa no meu bolso. Ainda bem, nós paramos para comer alguma coisa, abastecer o carro, e aí a gente pediu um Uber Flash para levar a chave de lá de dentro. A gente ainda estava em Taubaté, né? Até de volta a Caçapava, para o sujeito entregar a chave lá para eles poderem fechar tudo. Imagina se a gente só ler aquela mensagem 3 horas depois, lá para Serra das Araras. Olha o esfíncter que ia ser. Porra, nem brinca. A gente deu uma sorte. Não tinha problema, era só fechar a porta. Eles moram lá, botar a cadeirinha do lado, ficar lá revezando. E quando chegando no Rio, se mandavam pelo correio. Ou, discretamente, eles chamariam mais discretamente ainda um chaveiro para fazer uma cópia da chave. Ou para trocar, ia ter que trocar a fechadura, né? Não, o chaveiro consegue fazer uma chave num segredo, não tem problema. Mas aí que tá, a chave não era só a chave da porta, era a chave das janelas também. 2 chaves. Não era uma só, não sei se era. Sendo que uma das janelas estava permanentemente aberta porque algum ogro quebrou a chave dentro da fechadura. Aliás, o Marcos Antônio conseguiu tirar a chave de dentro do miolo. Sim, ele me mostrou, eu vi, deixou ali com o resto da chave em cima da... Então já tinha depredação e vandalismo. Tinha depredação prévia, sim. Então é só chamar o chaveiro para resolver o problema de fechar o salão, não tem problema. Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente falar é a Laura, né, o Juan? Sim, Laura, temos uma MSXeira assim, nível hard. Que idade ela tem? Ela deve ter uns 16, né? A Laura tem 16 anos. A história é a seguinte: a Laura é filha do Gilson e da Cristina. A Laura já foi, enquanto criança, encontro de MSX em Jaú. Eu lembro dela, eu tô ficando velho, eu lembro dela com 2 anos. Né? Aquele do qual este aqui é sucessor espiritual. Era na loja de videogames do Gilson, que ele não tem mais, ele vendeu ela mesmo. Sim, não, em Jaú mesmo. Eu lembro dela no encontro de Jaú, acho que ela tinha 2 ou 3 anos. Ela tá com 16. E a história é muito curiosa, que a gente tava lá, daqui a pouco chegou a Laura. Oi, Laura, tudo bem? Aí ela vem com o Turbo R. Ela falou assim, esse aqui é o meu Turbo R. Aí a gente foi perguntar a história. Ela falou o seguinte, que os tios dela, a avó, queria dar presente, tava dando dinheiro pra ela. Ela juntou o dinheiro todo e comprou um Turbo R. Então aquele é o Turbo R dela. Ela comprou aquele Turbo R. E tá aprendendo Basic. Que quer fazer, tava aprendendo o comando Basic para desenhar. Então ela tava desenhando, escrevendo o código Basic no caderno. E tava lá fazendo para desenhar. Tava desenhando, inclusive ela desenhou o Kirby, né, aquele personagem, o Kirby, aquela manchinha roxa. Lilás, na verdade. Tá. Caramba, escrever Basic no caderno. Olha, os anos 80 se manifestando. Ela tá estudando, ela mostrou pra mim o manual do linguagem Basic MSX dela, todo cheio de etiquetinha marcando que ela tá estudando Basic, tá programando, tá aprendendo, e no final, no último dia do encontro, ela tava tocando, tirando a marcha imperial, compondo no comando play, no Basic, compondo a marcha imperial com base no que ela lembrava da música. Ela toca violino, ela tá treinando, tá aprendendo a tocar violino. Então ela tava trocando ali de cabeça, tava tirando a marcha imperial e botando lá.
É claro que a gente foi dar uma força pra ela, né? Então peguei lá a SD Mapper dela, dei uma caprichada no cartão dela, botei mais alguns programas, ela ficou empolgada. O Gilson deu pra ela de presente uma edição do meu livro, que eu fiz uma dedicatória, e ela depois falou: tô lendo o seu livro, tô gostando, tá bem fácil de entender, tá didático. Eu falei: que bom, Laura, é isso que eu queria, é isso que eu queria mesmo. As pessoas consigam ler e entendam. Não tem que ser difícil, tem que ser fácil pra entender. Eu tô gostando. E tá aprendendo lá, tá fazendo. Ela não sabia nem usar o comando save. Fui lá, ela começou a fazer o basic fazendo. Aí eu, peraí, vamos lá. Save, abre aspas, quanto baixa. Enter. Aí daí aconteceu que a gente desligou as máquinas. Ih, parou, peraí, vai lá, ligou. A gente teve que desligar. Desligamos no fio de linha. Ih, apagou, peraí. Nem meu salvou, peraí, vamos lá, carrega aqui. Ih, recuperou o que eu tinha salvo. Pois é, exatamente aquele ponto tinha salvo. Ótimo, vou continuar daqui. E eu disse, como disse o Rogério Bellarmino, a futuro nessa geração. A futuro. Por isso que eu disse que ela é a segunda boa surpresa que essa geração nos traz. A primeira, ela foi a primeira, a Sayaka foi a segunda, né? Aliás, elas devem ter. A Sayaka veio primeiro. Não, a Sayaka tem mais de 20 anos, com certeza. Mas elas são próximas de idade. Né? Mas foi muito legal isso, a gente ficou lá tirando dúvida, ajudando, perguntando coisas, a gente tirando dúvida, conversando com ela, assim. E é muito engraçado, né? Muito curioso, uma mocinha de 16 anos que tem acesso a videogame, estudos atuais, tem Wii, mas ela falou: eu vou ter um MSX, eu conjuntei dinheiro e comprei um Turbo R. Que era o que eu queria ter um Turbo R. Eu falei: puxa vida, coisa de bater palma. Mas olha só, isso eu posso dizer por experiência própria, que qualquer um, independente da idade, pode dizer isso por experiência própria. Você vê funcionando uma coisa que foi feita assim 20 anos antes de você nascer, é muito fascinante. Você sente um Indiana Jones vendo aquilo. Verdade. E o principal, né? Os equipamentos novos não são mexíveis. Sim. O Turbo R dela precisa de manutenção. Eu falei pro Gilson: o teclado tá agarrando tecla aí. Não, já falei com ela, a gente vai sentar um dia desse pra abrir. Eu falei: se prepara que são 18 parafusos fechando essa placa. Teclado. Vai ter que. Giovanni, já que você falou de os micros serem mexidos, olha, tá aí uma... Gilson, você está escutando esse episódio, eu sei que em algum momento você vai estar escutando esse episódio, portanto você está aí escutando agora. Dica, ideia. Apresenta a Laura ao Raspberry Pi ou Arduino. Mostra pra ela como que é. Então assim, eu até falei pra ele disso, tem que dar um trato. Falei pra ele: vai ter que dar um trato nesse. Teclado, hein? Esse teclado tá agarrando um pouco, hein? Ela falou até uma limpada, ela viu lá, mas vai ter que tirar, vai ter que desmontar o teclado pra dar uma limpeza. Tem que dar uma limpeza. Isso é uma das coisas bacanas do evento, né? Aí ver o pessoal, encontrar o povo, né? Tem gente que acaba que, infelizmente, só por devido às diversas circunstâncias, só tem podido ir no encontro de lá, aconteceu no período do carnaval. Então, eu acho que faz uns 8 anos que eu não vi o Pac-Man. O Pac-Man tem bastante. Ele tá falando em fazer um encontro em Santo André. Agora, talvez em agosto desse ano, de 2024. Tá pensando em fazer um encontro em Santo André. Seria MSX ABC. Ele tá animado para fazer isso. Mais um encontro acontecendo, né? Seriam 2 encontros na Grande São Paulo, MSX SP e MSX ABC. Né? Por mim tinha 52 encontros por ano, um a cada fim de semana. Deveria. Tem uma lei pra isso. Ei, Juan, tá comentando esse negócio de que eles não são mexíveis, né? Porque assim, a única coisa, não posso dizer, de massa que tem algo programável é o Nintendo Switch com o Smile Basic, né? Você compra o Basic, você pode ficar brincando e fazer seus próprios programas, fazer seus mini joguinhos. E é a experiência mais próxima do que aquilo que a gente tinha. Eu tinha agora anos de idade quando descobri que existia cartucho de Basic pro Nintendo Switch. Eu não sabia. Também descobri agora. Tá aqui, ó. Tem um editorzinho, você brinca. Acho que dá. Nunca experimentei. Dá pra ligar um teclado. Dá pra ligar o teclado, claro. Dá pra ligar um teclado no Switch e você pode programar ele acessa quase todo o hardware. O Smile Basic, assim, o Smile Basic é 4 porque acho que ele teve pro. Não sei se teve pro DS, mas teve pro 2DS, pro 3DS e outros consoles da Nintendo. Caramba! Atari 800 Feelings ou SC3000 Feelings.
valeu por isso, foi divertido para encontrar o pessoal. Pessoal que tá ouvindo isso, alguns já me perguntaram, aproveitar e mandar falar sobre MSX Rio. A MSX Rio deve, o espaço lá da Nave do Conhecimento, eles estão com no mês de março, eles estão com muita atividade. Por ocasião de vocês ouvirem isso, a gente não tive contato com eles, mas muito provavelmente ela estará acontecendo. A primeira edição da MSX Rio de 2024 estará acontecendo no dia 6 de abril, que é o primeiro sábado de abril de 2024. E a segunda edição deverá acontecer no dia 19 de outubro de 2024, e tudo correndo bem, a Retro Rio, que é o que vários de vocês anseiam, estará acontecendo em julho de 2024. Talvez ainda a confirmar também no dia 6 de julho de 2024. Não temos ainda como confirmar com vocês, mas eu espero que em breve a gente possa estar confirmando e finalmente fechando essas datas. A nave a gente queria fazer agora em março, 16, 17 de março, mas para ser exato, fazendo 16 de março. Só que eles estão com muita atividade nessa data, e para quem esteve lá na nave viu que o espaço é muito bacana e o pessoal tem muito solícito. A gente quer manter o contato, fechar com eles a parceria e aí estreitar os laços que podemos fazer. Aliás, pela primeira vez na história a gente está tendo um bocado de oferta de espaço, né? Quem diria, né? Uhum. Não podemos ainda falar sobre os detalhes disso, mas em breve teremos novidades a divulgar. Então, mas temos oportunidades, outros espaços que nós já fizemos, temos a possibilidade de fazermos eventos, mas esse ano a meta é de fazer 3 eventos, as 2 MSX Rio e a Retro Rio. Provavelmente a gente deve ter a Retro Rio no início de julho, só que na semana anterior a gente está planejando no sábado fazer uma Retro Rio online, voltar a fazer a conversa na praça, fazer palestra online, porque eu sei que alguns dos nossos ouvintes não poderão estar presentes aqui. Então, tudo correndo bem, a gente pretende confirmar isso com vocês em breve, mas talvez no dia 29 de junho a gente faça uma conversa, faça uma Retro Rio online, e no dia 6 de julho, no sábado seguinte, a gente faz a presencial. Detalhes maiores a gente vai, como disse o Juan, a gente já tem que confirmar essas informações, acertar tudo isso para podermos divulgar e passar para vocês. Tá? Mas tem um calendário lá no site, que eu botei o calendário prévio de eventos, né? Já tem data para Retro SC de Blumenau, já tem data para alguns eventos retro, como a RetroCon, tem uma previsão para o encontro do Canal 3, que deve estar acontecendo em outubro, finalzinho de outubro. Tem algumas previsões de data. Jaú deverá ser no feriado de 15 de novembro, 15, 16, 17 de novembro. Então já tem alguns datas. E o encontro de MSX de Curitiba deve estar acontecendo no feriado de Tiradentes, só que o feriado vai ser num domingo. Esse ano os feriados não estão nos ajudando. Deverá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de abril, em Curitiba mesmo, tá? Pelo que a última vez me falaram, eles querem fazer em Curitiba mesmo. Então o calendário está aberto, o calendário de eventos está aberto, tá? Quem tiver mais algum a gente agradece se puder passar para a gente poder estar divulgando e repassar lá para o grupo temos um grupo dos organizadores de eventos retro, para quem está fazendo lá, para como vai estar fazendo. Ainda tem um encontro a Retro Games, a Rio Retro Game, que deve também estar acontecendo em abril. Ainda não temos maiores detalhes, há uma previsão para abril, não sabemos concretizar essa data, esperamos que sim. Mas 2024 começou, 2024 do calendário de eventos começou, então esperamos que vocês apareçam nos eventos, deem as caras, se manifestem, apareçam como teve agora a MSX VDP. Esperamos ver vocês na MSX Rio, Retro Rio, MSX Curitiba, Retro SC e outros eventos mais. Jaú, MSX São Paulo, quem sabe MSX ABC em agosto, coisas do tipo. Souberem de mais eventos, né, notificar a gente para avisar lá no grupo da Guilda dos Organizadores de Eventos. E porque a gente pretende botar e divulgar, a gente pretende divulgar esses eventos todos no nosso site, também colocar lá na agenda. Aliás, eu pedi um favor a um ouvinte nosso: Oswaldo, dá para você montar de novo aquele calendário no Google Agenda? Ele montou no ano passado com as datas de eventos, ficou fantástico. Se puder fazer isso, a gente agradeceria bastante. A gente divulga aí. Se você puder fazer essa gentileza, seremos eternamente gratos. Então, fechated? Fechated. Pessoal, obrigado por permanecerem conosco em mais um ano. Agora, todos os nossos podcasts têm 3 dígitos e o Repórter Retro realmente chegou à idade adulta agora. E na semana que vem a gente se vê aí. Tchau.
Gente, muito bom estar com vocês mais um ano. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.